Bom dia, Marisa Matias. Bom dia. Que lições podemos tirar dos resultados destas eleições em Itália? São muitas, Luís. Podemos retirar muitas lições e é bom mesmo que comecemos a retirá-las o mais rapidamente possível, porque o que se passou em Itália agora não é resultado de um fenómeno ou de um epifenómeno do contexto atual apenas, é de toda uma trajetória de políticas e de definição de políticas e implementação de políticas nos países que aconteceu ao longo dos últimos anos. Os portugueses e os italianos e outros povos foram vítimas durante muitos anos do consenso de Bruxelas, em que, independentemente de quem estava nos governos, fossem partidos socialistas, chamemos-lhe assim, fossem partidos sociais-democratas, no caso português, ou outros partidos de direita noutros países, o que nós vivemos foi uma situação de anos e anos em que o centro da decisão estava em Bruxelas, uma produção de consenso em que as políticas neoliberais vingaram sobre todas as outras e foi dita às pessoas que não teriam alternativa, não poderiam ter, havia apenas uma solução. E nós tivemos, por isso, em países como em Portugal e em Itália e em outros, partidos ditos de esquerda a executarem políticas que não poderiam ser classificadas como de esquerda, mas políticas de centro, de direita, em que esse centro cada vez mais compacto, em que foi permitindo o regime de alternância entre sempre os mesmos partidos com políticas semelhantes, criou uma espécie de nebulosa em que muitas vezes nós ouvimos dizer às pessoas, então, mas porquê é que chamamos que partidos diferentes fazem todos a mesma coisa, se aplicam todas as mesmas políticas? Foi o resultado dessa nebulosa, desse consenso de Bruxelas que foi sendo imposto independentemente dos governos que estavam em exercício. E isto fez com que a alternativa política fosse sempre colocada nas margens do debate e não vista como uma verdadeira alternativa. Ora, isto tem consequências e a seguir a este consenso de Bruxelas ter vingado um pouco por toda a Europa, o que nós tivemos foi uma nova teoria, a teoria dos governos dos tecnocratas, que foi precisamente o que aconteceu em Itália. E eu penso que os governos dos tecnocratas são a expressão máxima desse consenso de Bruxelas que não se quer quebrar. E, portanto, criou-se esse mito da política, da gente fora da política, quero dizer, criou-se esse mito em que esta gente seria mais competente e mais capaz para governar os nossos destinos do que por vias normais, democráticas, em que há alternativa política. E, portanto, este tempo acabou por se transformar no tempo dos políticos que fingem que não o são. E os políticos que fingem que não os são estão em Itália à vista de todos nós. São os tecnocratas e são os populistas. E tecnocratas e populistas são, neste contexto, diria eu, duas faces da mesma moeda, de uma destruição, de uma degradação do sistema democrático e do sistema político, e por isso Mário Monti e Grillo representam precisamente esse tempo dos políticos que fingem que não o são e que procuram, por isso, digamos assim, interferir no processo democrático, seja mandatados por Bruxelas ou não. E, portanto, eu diria que a tecnocracia, como a Itália nos mostrou, acaba por ser um dos maiores ataques do nosso tempo à democracia. Mário Monti foi apresentado como sendo o homem competente, o homem para o lugar, mas a verdade é que Mário Monti representou aquilo que foi uma catástrofe económica em Itália. Não foi diferente disto. Em Itália houve 5 trimestres de recessão consecutivos com o governo do competente Mário Monti, o desemprego aumentou, está agora nos 11%, eu sei que para os portugueses até pode parecer pouco, mas infelizmente é este o crescendo e espera-se 14% em 2014 e, portanto, diz que Mário Monti acalmou os mercados. Não é verdade, nem em Portugal, nem em Itália, nem em nenhum outro país os mercados foram acalmados por políticas ou pelas decisões dos governos, diretamente foram sim acalmados pela articulação entre as frases proferidas pelo Presidente do BCE, Mário Draghi, e também, obviamente, por aquilo que foi a consequência que essas afirmações tiveram na política económica. Portanto, não foi a austeridade, não foram as políticas de Mário Monti, não foi o governo português, não foi nenhum destes governos que acabou por pôr em prática uma política que fizesse baixar os juros. Não, elas foram resultados das declarações de Mário Draghi e da intervenção do BCE. E, portanto, estamos a falar de uma situação em que toda esta narrativa dos tecnocratas acabou por se virar contra eles e, de facto, a austeridade saiu derrotada, mas também saiu derrotada a democracia. E isso é uma coisa que nós temos que aprender como uma lição séria do que se passou em Itália. É que não existem mercados para acalmar, existem credores. E o que nós precisamos é de quem seja forte pelo povo
com os credores e não precisamos de quem seja forte pelos credores contra o povo. E estes governos, tecnocratas ou não, estão a governar contra o povo a favor dos credores. Não é disto que nós precisamos. E, portanto, se o governo que temos representa os credores, precisamos nos representar a nós próprios enquanto não despedirmos estes governos. E por isso é que eu acho que também é tão importante aquilo que se está a passar em Portugal, em Espanha e em outros países, e que as pessoas vão à rua e vão avaliar a Troika, e vamos todos avaliar a Troika, porque nós temos que chumbar a Troika de uma vez por todas. Marisa Matias, voltamos a ouvir a sua opinião na próxima semana. Bom dia. Bom dia, obrigada.